E quais as vantagens que o seu filho vai ter ao fazer o uso dos florais na socialização dele. Você, mãe, pode aprender como preparar a fórmula de florais específica para o seu filho e vai ajudar muito nos relacionamentos, nos seus medos, nas inseguranças, na flexibilidade com as regras, enfim. Os florais auxiliam muito nessa conexão, na socialização do seu filho. E se você optar por não fazer o uso dos florais? Muito provavelmente o seu filho vai continuar com dificuldade na socialização. E isso pode gerar muita ansiedade no seu filho. E, consequentemente, ele vai precisar de medicações fortes que causam muitos efeitos colaterais. Então, a opção de fazer o uso de um tratamento natural que não pode causar nenhum efeito colateral para o seu filho e ainda vai ajudar muito na socialização dele, isso é maravilhoso. Porque se socializar é mais difícil para uma criança autista. Porque no autismo, elas têm dificuldade de interagir. Alguns têm dificuldade em falar, outros dificuldade em interpretar sinais verbais e não verbais. Por exemplo, sinais da expressão facial, conseguirem interpretar palavras de duplo sentido. Como, por exemplo, uma situação que aconteceu com o meu filho autista Henrique. Quando ele ainda pequeno, logo que eu tive o diagnóstico dele, nós fomos fazer uma visita na casa de uma amiga e na sala da amiga tinha uns arranjos, uns enfeites. E ele tentou pegar um arranjo. E eu falei, filho, não mexe, porque esse arranjo é do tio. E se você quebrar, o tio vai ficar uma arara de bravo. Uma arara? Ele disse para mim. Por quê? Na cabecinha dele, na interpretação dele, ele imaginou o tio como uma arara muito brava. Ele entendia tudo ao pé da letra. Ele tinha dificuldade para interpretar. E eu precisei explicar para ele, não, filho, quando a gente fala que alguém vai ficar uma arara de bravo, significa que aquela pessoa vai ficar muito brava, mas não que ela vai se transformar numa arara. Eles também têm dificuldade de entender piadas indiretas que as pessoas costumam fazer. Também costumam ter interesses por assuntos repetitivos. Isto é, quando eles têm foco em um tema, algo que interessa a eles naquele momento, eles falam demais, bastante, apenas sobre aquele tema. Por exemplo, quando o Henrique estava interessado em dinossauros, isso foi por muito tempo, ele só falava, brincava, só o assunto era dinossauros. Quando era Hot Wheels, aqueles carrinhos, era só Hot Wheels. Quando era o Ben 10, era só aquele personagem. No momento agora, ele está interessado, o tema principal para ele é sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, para conversar com o Henrique, o tema principal é sobre a Segunda Guerra. Ele fala o tempo todo sobre esse assunto. Então, fica difícil para elas se comunicarem e também para as pessoas se comunicarem com elas. E por que investir tempo em ajudar o seu filho a se socializar? Porque você quer que o seu filho se desenvolva e tenha autonomia. Porque se você quer que o seu filho se desenvolva, tenha autonomia, tenha relacionamentos, tenha uma profissão, ele precisa aprender, ele precisa de ajuda para saber como se socializar melhor com as pessoas. Esse é o desejo das mães das crianças autistas. Ele também vai precisar aprender as regras da sociedade e da comunidade onde vocês vivem e frequentam. E as pessoas
que forem se relacionar com ele. Por quê? Essas pessoas precisam conhecer as características do seu filho, a personalidade dele, os seus medos, as suas inseguranças, as suas dificuldades. Elas precisam ter conhecimento. As suas estereotipias, como ele reage diante de determinadas situações. Tudo isso é necessário, é importante. E o maior benefício de tudo isso é ajudar o seu filho a se socializar melhor com as pessoas com as quais vocês convivem e também ajudar essas pessoas a terem mais conhecimentos sobre o autismo e sobre como se relacionar com as crianças autistas, para que essas pessoas entendam que autismo não é nenhuma doença, autismo não tem nenhum retardo mental, mas que ser autista é uma forma de ser e de enxergar o mundo. E você, como mãe de uma criança autista, pode fazer essa ponte, essa conexão.